Bem, esse é o segundo módulo, né, do curso, Alfabetização e Letramento. Nesse módulo, vamos trabalhar a vivência pedagógica, vamos vivenciar, né? Essa fala será do professor especializando, professor José Marcelo, tá? E em seguida, o procedimento com a questão da produção e revisão de textos na alfabetização, certo? Novamente me apresentando, para quem está chegando agora no curso, né? No segundo módulo, professor José Edson, especialista neuropsicopedagogo, as formações técnicas em agropecuária, segurança do trabalho e secretaria escolar, segunda graduação em História e bacharelando em Direito, professor da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, Pernambuco, primeiro ao quinto ano. Então, vivência pedagógica, né? O início de uma jornada, vou citar aqui mais alguém, o início de uma jornada profissional, né? Nesse momento, vou abrir a fala para o professor José Marcelo, né? Professor Você especializado. respondeu para mim, não foi? Vamos Foi. só deixar os microfones fechados para não dar retorno aqui e não dar eco, certo? Para que todos possam ouvir perfeitamente. Então, pronto. Então, dando seguimento. Então, o professor José Marcelo, né, que vai dar uma pequena introdução da sua vivência pedagógica. O professor Marcelo, nos encontramos durante o estágio dele também, né? Eu lecionava em uma escola, ele também já estagiava lá. Depois precisei me afastar uns dias, ele também ficou respondendo pela minha turma, me substituindo. E hoje em dia está aí também na jornada pedagógica, né, já formado, e ele vai falar um pouco para vocês dessa experiência, né, da vida de estudante, do estágio, dos desafios que sempre enfrentamos no nosso início de carreira profissional. Seja ela qual for a profissão, temos aí nossos desafios para conseguirmos, né, vencer os obstáculos. Então, professor Marcelo, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua experiência, né, na sua vivência pedagógica, como estudante de pedagogia, como estagiário, depois com suas funções posteriores e até chegar à atualidade e suas formações. Fique à vontade. Professor Marcelo? Agora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Pessoal. Como o professor já falou aí um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre mim, minhas especializações. Sou graduado em pedagogia, pós-graduando em neuropsicopedagogia e a segunda graduação em letras, que também ainda estou concluindo. Eu vim hoje na intenção de colocar um slide aqui, mas infelizmente, antes de eu ligar o computador, eu dei uma queda nele e infelizmente não está querendo pegar. Depois eu vou tentar colocando aqui alguns detalhes para vocês, mas infelizmente não deu. Como o professor falou, a gente se encontrou algumas vezes no estágio, na escola, em uma escola em Caruaru. Hoje eu trabalho em uma escola em Barra de Guabiraba, não mais como professor do ensino fundamental 1, mas sim como um professor do ensino fundamental 2. E acredito eu que, assim como vocês, durante o mês de setembro, acredito que a maioria aqui seja professor, nós trabalhamos muito em sala de aula, recebemos muitas visitas a respeito do Setembro Amarelo. E nós buscamos sempre, eu já vinha com isso na cabeça desde cedo, eu tinha até preparado um slide sobre a situação em que nós nos colocamos quanto professores. Queria falar isso para vocês. Em relação a essa situação que nós vivemos do suicídio durante o Setembro Amarelo. Onde nós falamos tanto para os alunos quanto para o pessoal da escola, outros professores, e não nos enxergamos nessa situação. Quantos e quantos de nós não adoecemos psicologicamente em relação à pressão de sala de aula, pressão de aluno,
pressão de secretaria de escola, pressão de pais, principalmente no ensino fundamental 1, que deve-se ter todo aquele cuidado, não é? Dizer para vocês que sempre que necessário, fale. A gente buscar falar, buscar mostrar o que a gente está sentindo também é muito bom, se faz muito importante para nós podermos dar continuidade ao nosso trabalho no dia a dia. Agora falando sobre as minhas vivências pedagógicas, comecei a faculdade em 2017, fui graduado pela UNIT, que é a Universidade Tiradentes, e foi muito difícil a situação em que nós, quanto graduandos ou graduados já em pedagogia, nos sentimos, porque a gente vive determinadas situações na faculdade que quando chega na prática é muito diferente. Tipo, na faculdade nós aprendemos lá a didática, ou como trabalhar com o aluno, algumas matérias extras, e nós sempre nos colocamos à disposição daquele aluno. A faculdade sempre mostra para nós situações em que tudo é maravilha, tudo é perfeito, o professor é aquele ali ser que forma todas as outras profissões, e isso é verdade, mas esquece de nos mostrar o lado contrário desta situação também, que é aquele que nós vamos receber várias cobranças, aquele que nós vamos sofrer por pressões, em que o aluno muitas vezes não sabe lidar com o professor. Isso quando nós nos tratamos do ensino fundamental 1. Quando nós passamos do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, isso se torna uma situação diferente, porque no ensino fundamental 2, nós já não trabalhamos com crianças, já são aí adolescentes e muitas vezes adultos. Hoje eu tenho em sala de aula uma senhora, dizer uma senhora já, né, referente, que tem a minha idade, praticamente. Ela tem 25 anos, eu comecei a ensinar, ela tinha 23, e ela fala sempre pra gente que sentiu a necessidade de voltar para a escola por conta dos filhos que ela tinha em casa e precisava ensinar os filhos e não sabia. A faculdade não nos prepara para isso. A faculdade não abre essa porta aí para a gente para mostrar que nós vamos passar por essas situações, onde iremos lecionar para pessoas que são mais velhas que nós, principalmente enquanto nós, pedagogos, né, quem tem a graduação em pedagogia, quando vai para o EJA, que muitas vezes essa situação é durante a noite, as turmas de EJA são geralmente à noite, nos coloca em uma situação de risco. Também porque a turma de EJA já são pessoas adultas, muitas vezes, que vão para a escola lá para se encaixar em um grupo ou tá em casa numa ansiedade e vai para a escola só para dizer que está indo mesmo ou porque está precisando ali de pegar um certificado de conclusão do ensino médio, ficha 18 ou 19. E nós, professores, quanto graduados ou graduandos ainda em pedagogia, nos colocamos nessa situação para tentar ensinar aquelas pessoas, passar um pouco de conhecimento. Eu estava lendo uma mensagem de alguém aqui que disse que está travando. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá normal. Que bom. Durante muito tempo, porque eu já comecei a lecionar antes mesmo de acabar a faculdade, justamente quando eu fui estagiar, eu passei alguns dias na sala do professor Edson, quando ele precisou se ausentar, e ali foi a minha primeira experiência com sala de aula, durante os estágios, numa escola de periferia pública, e a gente via aquele choque, que era sair da faculdade para a prática, que foi justamente o tempo de estágio. Nós nos encontramos lá na escola Dom Bernardino e eu passei alguns dias numa sala de terceiro ano e depois fui para a sala de um quarto e quando o professor Edson pediu para mim ficar na sala dele, eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer se a faculdade não me preparou para isso?
a faculdade me preparou para uma situação totalmente diferente, onde tudo era flores, tudo era simplesmente lindo. E chegando lá, a gente viu que não é nada lindo. A gente viu que tem aquelas dificuldades. É prazeroso, é bom, mas existem as dificuldades. Aquelas crianças que têm necessidades especiais, em que o Estado não nos dá recursos, não nos dá apoio nessas situações. E tem aquelas crianças que já são adolescentes praticamente, que gostam mesmo de atormentar a vida do professor, dar trabalho. Acredito que vocês, que são atuantes da área de educação, passaram por essas situações. E hoje eu me sinto muito grato. Já fazem 2 anos que eu estou no ramo da educação, na prática, e muita coisa de lá para cá mudou dentro de mim em relação ao sair da faculdade e chegar em sala de aula. Hoje eu estou recebendo um novo choque, porque eu saí do ensino fundamental 1 e fui encarar turmas de sexto, sétimo e oitavo e nono ano do ensino fundamental 2. E a gente para um pouquinho para pensar assim, meu Deus do céu, que diferença, que baque é esse quando nós saímos do Fundamental 1 para o Fundamental 2 e que a faculdade também não nos prepara para isso. Ela só nos mostra lá o lado bom da situação e nos deixa aí aberto às outras situações que nós não estamos preparados. Eu acredito que a nossa prática pedagógica para ensinar, ou seja, para lecionar em salas de aulas, é necessário que se haja um planejamento. A faculdade fala muito sobre isso, quando nós devemos lá planejar antes de chegar em sala de aula e dar lá qualquer assunto, qualquer coisa, nós sairmos de casa já com planejamento A e com planejamento B, porque caso aquele nosso raciocínio não dê certo, nós vamos ter outra alternativa. Nós não vamos chegar lá, esse não deu certo, então vamos inventar alguma coisa do nada. Porque vai descarrilhar, a gente vai perder o trilho ali, se a gente não tiver um plano B para a sala de aula. Já agora, na pós-graduação, que é uma outra situação em que eu me vejo mais confortável quanto pós-graduando em neuropsicopedagogia, é muito interessante saber o como esse aluno se porta diante das situações, ou seja, das práticas pedagógicas que nós colocamos para eles. É uma situação extra, tipo, nós sabemos que aquele aluno ali, depois que nós terminamos, ou seja, agora já, eu nem fazem apenas 6 meses que estou na pós-graduação e já consigo chegar em sala de aula e identificar aquele aluno que tem uma necessidade mais especial que o restante da turma. Aquele aluno que está ali precisando de uma ajuda extra. E muitas vezes a gente coloca ali, pede para a secretaria dar uma olhada para aquele aluno com um olhar especial, com um olhar diferente. E muitas vezes o Estado, ou seja, a escola, simplesmente pega aquele aluno, coloca ali na sala do AE e deixa ele lá, como se aquilo dali fosse resolver a situação. E nós, quanto pós-graduando, ou seja, quem já é graduado, claro, consegue entender e sabe que essa não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é pegar aquele aluno, sentar, mostrar enquanto sala de aula, ele tem uma educação, ele consegue aprender, ele consegue mostrar o melhor dele, só que ele não vai conseguir acompanhar os estudos no mesmo ritmo que as outras crianças. Ele vai precisar ali daquele olhar especial, daquela atenção que os outros alunos não precisam. Eu até anotei aqui antes do meu slide de manhã que tentar buscar dinâmicas justamente para essas vivências pedagógicas, tentar buscar dinâmicas que mostre aquela criança ou aquele ser com quem nós lidamos diariamente, manifestem as suas opiniões. Porque muitas vezes nós chegamos lá com um material, um planejamento todo pronto e não sabemos se aquele ser ou aquela criança ou aquele adolescente, que é o meu caso agora, vai conseguir se encaixar naquele planejamento que nós fizemos. Então é bom sempre nós colocamos lá um plano A, um plano B, para caso o plano A não dê certo e o plano B
caso a gente precise usar ele, ali buscar fazer com que aquela criança ou aquele estudante manifeste as suas opiniões, o seu pensamento, aquilo que ele acha. E eu acredito também que, claro, muitos de nós, como docentes, buscamos sempre o melhor para o nosso aluno, buscar, não mostrar aquilo que nós não somos, porque a criança idealiza muito na cabeça que o professor é rico, que o professor tem ali uma situação de vida melhor que a família dele ou que ele mesmo, e isso muitas vezes atrapalha na nossa docência, ou seja, nessa nossa vivência com o aluno. E essa vivência é algo criado desde lá, do maternal até o ensino fundamental 2. Eu acho que é isso, pessoal. A minha vivência quanto graduando foi isso, mostrar um pouquinho da minha diferença quanto estudante de pedagogia de 3 anos atrás, a hoje docente da situação de sala de aula, o quanto isso me fortaleceu, o quanto hoje eu tenho mais amor por aquilo que eu faço, porque eu amo ser professor. Já me perguntaram várias vezes por que eu não mudo de profissão, e eu sempre busco mostrar isso, que a gente que é professor, a gente não faz por dinheiro, a gente faz porque ama. Porque se for por dinheiro, não existia nenhum professor em sala de aula, praticamente, porque é muito difícil, é complicado a nossa situação em sala de aula. É isso. Eu espero que vocês tenham aí pegado alguma coisa. Desculpa aí quando a internet travou, porque a internet realmente aqui tá um pouquinho ruim. E eu vou ficar por aqui para aprender um pouquinho mais com o professor Edson e com todos vocês. Professor, foi um prazer. Qualquer coisa estamos por aqui, tá certo? Sempre. Agradeço e se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, algo a acrescentar, certo? Esse momento está aberto, nesse momento de vivência pedagógica. Isso eu tinha acabado até de esquecer, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, alguma coisa, quiser falar, acrescentar nas minhas palavras algo, vai ser muito bom. Vamos ao chat. Concorde, só ensinamos porque gostamos. Edna Severina, quem falou. Tem mais. O Edja Ramos disse que achou muito gratificante ensinar no EJA também. Minha experiência inicial foi com o EJA em 2005, 2006, lá na Mata Sul, em Palmares, quando ainda era o programa Promata, Alfabetização de Trabalhadores. E tive também a experiência em Caruaru, e trabalhar em 2019 também com EJA, em 2018 também com alfabetização de jovens e adultos, e depois continuei no ensino fundamental 1 e 2. Mais alguém tem algo a acrescentar? Eu também, professor, sou Ana Paula Mendonça. Eu também eu ensinei 2 turmas de EJA naquele projeto, não sei se vocês conhecem, Brasil Alfabetizado. Conheço sim, Eu mas formei 2 alfabetizado. turmas, eu formei 2 turmas, cada uma foram equivalente a 8 meses, para deixar eles alfabetizados para poder ir para o módulo 1 em outra escola. E é como o professor Isso. falou aí, é um desafio. É um desafio para a gente, porque a gente não sabe e nem espera o que a gente vai se deparar em sala de aula, né? As situações que cada um tem uma vivência diferente, cada um pensa diferente. Uns realmente vai para estudar, alguns não sabem nem do próprio nome, mas ali tem uma força de vontade, um desejo de aprender, e outros vai só para passar o tempo e para pegar um certificado ou para pegar entendeu? Como o professor falou aí. Então, a gente tem que estar preparado para todos os momentos em sala de aula, porque eu costumo dizer que a gente é psicólogo, porque aí a gente pode se deparar com qualquer situação e a gente tem que ter o manejo para passar e atender e saber assim lidar com aquilo, né? Saber ajudar cada um de forma diferenciada. É como o professor disse, a gente tem que ter o plano B e o plano, né, o A e o B, porque eu fiquei numa sala terceiro ano, outra sugestão, no terceiro ano eu fiquei, e aí chegou um menino especial,
né? Ele tinha um grau de autismo muito forte. E aí não tinha, a mãe dele não conseguiu o laudo, que para ter acompanhante tinha que ter um laudo pelo médico para poder a escola, né, adquirir um acompanhante para ele em sala de aula. E aí ele passava o tempo todo embaixo do birô, era mordendo minhas pernas, era correndo, era virando cadeira. E isso era um desafio. Ou eu dava aula, ou eu olhava ele para ele não machucar os amigos. Era muito difícil, entendeu? E graças a Deus, a mãe dele depois lutou e conseguiu o laudo dele e chegou um acompanhante em sala de aula para ele. É difícil mesmo. É verdade. E desculpa, professor. Nada. Eu acredito, assim no início do ano, assim que eu vim trabalhar na cidade que eu tô agora, Barra de Guabiraba, alguns professores passaram para mim que eu estava assumindo um lugar de um professor que tinha desistido, ou seja, ele tinha passado em um concurso e entregou o concurso porque foi assaltado por seus próprios alunos, né, na porta da escola. Ele estava indo para uma turma de EJA à noite e na porta da própria escola foi assaltado pelos próprios alunos. Colocaram uma faca na barriga dele, pediram para passar celular e tudo que ele tinha. Difícil. Infelizmente, graças a Deus, felizmente não aconteceu nada com ele, porque Deus é mais. Mas em compensação, ele ficou traumatizado, entregou o concurso, que ele era de fora, entregou o concurso e infelizmente foi embora. E disse que não voltaria mais. E é justamente essas situações, para essas situações que a escola não nos prepara, que a faculdade não nos prepara, para essas situações em que nós vamos pegar alunos que querem e os alunos que estão ali só para saber o que nós temos, o que nós queremos e se nós podemos algo. Muitas vezes nós não temos professor, quase não é valorizado no nosso país e infelizmente a gente chega lá para tentar mudar um pouquinho a situação e acaba sofrendo com algo que nem gostaríamos de sofrer. Posso falar, Edson? Sim. A minha experiência de sala de aula, ela foi um pouco frustrante, porque eu era nova, né? Assim que eu comecei a faculdade, acho que eu estava no terceiro período, e eu comecei a substituir um professor que ele estava se candidatando a vereador. Acho que eu tinha uns 19 para 20 anos, ainda era adolescente, né? E então, quando você chega numa sala de Fundamental 2, você vai se deparar com outros adolescentes. Então, eu, na minha idade, já estava numa sala de aula, dando aula para adolescente, então a gente já chega com o nariz empinado, né? Se achando superior a eles. A faculdade não prepara a gente para isso, como ele falou, a faculdade não prepara a gente para nada, a não ser a parte teórica mesmo. Porque a gente aprende dentro de sala de aula e com o tempo. Então, eu tinha feito magistério, mas eu nunca tinha experimentado uma sala de aula de educação infantil, nem Fundamental 1, nada disso. A minha experiência foi realmente com o Fundamental 2. Depois, eu peguei uma turma do Travessia. Aí, eu nova, a gente se sente o quê? Se eu vou para uma sala de adolescentes, eu me sinto adolescente como eles. Se eu vou para uma sala de pessoas que já são adultos, que o Travessia que eu peguei, a maioria era tudo adulto, pessoas já casadas, até vó já tinha, aí a gente vai se sentir o quê? Mais adolescente ainda, porque eles mimam a gente, né? De uma certa forma, eles acabam mimando a gente. Então, assim, foi difícil porque eu me sentia segura, porque eu me preparava para dar aula, mas eu não me preparei, eu não achava que fosse me deparar com pessoas assim. E a gente acaba, no momento, quando você entra assim em sala de aula, com aquele monte de adolescente, você se choca. Você fica chocado, você pode ter o plano A, o plano B, o plano C, mas acaba, parece que tudo embaralha na sua cabeça. Então, o tempo mesmo é que vai fazendo com que a gente vá tendo mais experiências dentro de sala de aula. E nem todo mundo, mesmo com o tempo, está preparado para isso, porque as cobranças são muitas, muitas mesmo.
O professor, hoje em dia, ele não tem direito a praticamente nada, a não ser dar a sua aula. Né? O aluno, mesmo ele estando errado, ele ainda, o professor é que fica como errado e o aluno como certo. E a gente não está preparado para isso, porque a gente não quer isso. Não é isso que a gente quer. Ele falou aí do Setembro Amarelo. A gente estava até comentando, eu com a minha colega Osana, que eu não sei se ela está aí, eu acho que ela está, não é? Comentando essa semana que eu acho, na minha opinião, e de outra colega também que estava no momento, que parece que incentiva mais ainda. Eu não gosto nem de falar nesse Setembro Amarelo, assim, quando fala, parece que dá mais incentivo das pessoas praticarem tal ato. É como se estivesse incentivando. É a mesma coisa do Outubro Rosa, não é isso? O Outubro Rosa não é para incentivar as pessoas a irem procurar, fazer o exame de mama, não é isso? Pronto, o Setembro Amarelo, para mim, funciona do mesmo jeito. Então, eu acho que deveria procurar uma forma de ajudar essas pessoas sem ser com esse tipo de campanha. Eu não sei se eu estou errada, acho que estou, mas é a minha opinião. E o professor, ele precisa muito de ajuda com relação a isso, porque ele é sobrecarregado. Sobrecarregado. O professor dentro de sala de aula hoje, ele é professor, psicólogo, pai, mãe, tio, avô, ele é tudo isso ao mesmo tempo. E fora o compromisso que ele tem fora da sala de aula na sua casa, que ele é tudo isso também dentro da sua casa. Então, ele tem, cobra-se muito do professor, mas a ajuda que se dá a ele, né, é muito pouca. O apoio que se dá ao professor é muito pouco. A gente precisa também de acompanhamento psicológico, a gente precisa de uma ajuda psicológica com relação a isso. E eu acho que as faculdades deveriam rever isso e ensinar de uma outra forma, além da teórica, mostrar a realidade de sala de aula e como preparar a gente, não totalmente, porque a gente só vai ter o preparo total quando a gente está dentro de sala de aula, mas pelo menos ter uma preparação inicial, para que a gente não tenha, assim, não carregue esse peso nas costas da gente. Pronto, só isso mesmo. Muito isso, muito bem pensado o que a senhora falou aí, professora, referente a este assunto. Realmente, nós professores somos professores, psicólogos, pais e mães, e quando nós chegamos no Fundamental 2, que é agora, esses dias eu pedi para falar com a mãe de um aluno, ela chegou lá e disse, olha, professor, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Pelo visto, ele respeita mais o senhor do que a mim em casa. Se eu chamo a mãe à escola para poder ter um pouco mais de respeito do aluno, e a mãe vem dizer que o aluno respeita mais a mim, que já está me dando trabalho, do que a ela, aí a gente já tira para onde é que o rumo da educação está caminhando, porque é muito difícil essa situação. Muitas vezes a gente, quantas e quantas vezes eu vi lá aqui na escola, a mãe chegando para brigar com o professor, porque foi chamada lá na escola para resolver o problema do filho. Lá na escola, lá na faculdade, a gente muitas vezes, a professora falava, ó, vocês vão ter que lidar com essas situações de aluno problemático, de aluno assim assado. Mas e quando o problema deixa de ser o aluno e se torna o pai do aluno? Isso é outra situação pela qual nós não nos preparamos, nem na faculdade, nem em casa. E sem contar, quando a professora falou aí das cobranças, que nós temos os trabalhos de casa, realmente. E sem contar que nós transformamos a nossa casa em escola, porque eu nunca vi trazer tanto trabalho de escola para casa feito nós professores. Eu acho que a gente é a turma que mais trabalha em casa, mais traz trabalho do trabalho para casa. Mais alguém? Quem tiver com um probleminha no áudio, dá uma saída e retorna novamente, que às vezes melhora. Certo? Aqui está normal para mim. Sim, tem duas pessoas com a mão levantada. Maria Santos. Oi? Maria? O login tá Maria Santos, tá? E também Edna Severino.
Não? Então, deixa eu ver o chat se tem alguma questão aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Edna Severina falou que também estagiou na EJA, né? E é muito bom, é uma experiência nova. Né? Eu só tinha trabalho com educação infantil, aprendeu muito com eles, embora eles pensam e agem assim. Mas ela gostou. Maria Santos também disse que já trabalhou com a turma da EJA, que é um enorme desafio, né? E foram isso. Tá? Quem tiver algum questionamento ainda com relação à temática atual, né? Ainda pode falar. Temos ainda para essa temática 2 minutos. Se não tiver, aí vamos dar procedimento. E sempre que tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha ou já abre o microfone e fala. Certo? Vou baixar aqui a mão de Maria Santos e Eliane. Tá. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Marcelo, né, pela contribuição. Temos aí os desafios, né, que é iniciarmos na carreira profissional da educação, professor, né, e também em outras carreiras também, em outras profissões também há desafios, mas a de professor é realmente desafiadora para todos nós. Então, na aula anterior, né, no módulo 1, vou dar prosseguimento, nós falamos um pouco, né, tivemos aí a psicóloga Isabel, né, dos Anjos, a qual falou um pouco da relação do desenho, né, desenvolvimento do desenho na alfabetização. Depois nós vimos que o desenho ele pode trazer diversas formas de expressões das crianças, né, na questão da alfabetização e letramento. Também tivemos questões das palavras, né, dos fonemas, dos sons, dos grafemas. E assim concluímos aquele primeiro módulo. Então, no módulo de hoje, né, deixa eu só ver aqui uma coisinha, silenciar aqui. Então, no módulo de hoje, vamos ver um pouco sobre essa produção e revisão de textos no ciclo de alfabetização. Né? Nós vimos lá que podemos utilizar desenhos, né? Tem crianças que se expressam melhor por meio do desenho, há crianças que se expressam melhor por meio da oralidade, há crianças que se expressam melhor por meio da escrita. Né? E eu até comentei esse dia com a professora que trabalha comigo, Fabiana, que em uma das atividades, né, de ensino religioso, como nós estamos com letramento digital e não estamos utilizando, né, o letramento digital, e a escola solicitou que nós fizéssemos uma sondagem do nível de aprendizagem, de fluência, né, de alfabetização e letramento dos estudantes, eu passei uma atividade que tinha 6 palavras, né, que era família, pandemia, fé, felicidade e tristeza e paz. Então, eu trabalhei essas 6 palavras com turmas dos 5º anos no ensino religioso e já incluí também o letramento para que eles formassem frases com essas palavras. E um estudante, ele conseguiu colocar todas essas palavras em uma única frase. E uma parte que chamou a atenção, quando eu fui verificar a atividade dele que eu tinha respondido, é que tinha assim, né, que estava a felicidade, era muita a felicidade dele, porque a tia dele deu à luz a priminha dele querida, mas estava muito triste porque ela estava doente. Mas tinha fé que tudo iria ficar bem. Ou seja, aí eu fui ler, né, direitinho, eu disse, ficou muito bom a sua frase. Aí ele disse assim, professor, eu não inventei essa frase. Essa frase está acontecendo realmente, viu? Não foi invenção minha. Mas tudo vai ficar bem, não vai? Aí eu cheguei para sim, tudo vai ficar bem. Aí disse, foi bom, porque assim eu estava tão assim preso hoje, mas eu consegui escrever o que eu estava sentindo. Aí eu disse, muito bem, continue assim. Já que você consegue expressar na escrita, você, quando quiser expressar algo, você vai, cria tipo um diário, um caderninho seu mesmo, esse diário, e você vai escrevendo
seus sentimentos, o que está sentindo, que aí você não vai ficar com isso preso. Né? Ou seja, uma coisa tão simples, né? Uma atividade que trouxe um bem para ele, né? Dentro dessa perspectiva dos sentimentos. Então, eu tive realmente mais uma prova de que há estudantes que se expressam melhor na escrita, outros já preferem a oralidade, outro o desenho. E fazendo esse passo, né? Isso foi só uma reflexão para trazer ao nosso último módulo. Vamos falar agora algumas coisas que podemos trabalhar com relação à alfabetização e letramento dos estudantes. Né? O que construímos sobre o assunto até aqui? Nós vimos a questão de produção de textos, que podemos utilizar de diversas formas. Né? Podemos utilizar uma lista de compras para fazer textos, deixar palavras soltas para que eles construam frases, e assim construam um pequeno texto também. Né? A concepção de que se tem de ensino e aprendizagem faz diferença na avaliação dos textos escritos, o trabalho a partir de textos, fugindo do trabalho mecânico, né? Não, por exemplo, não trabalhando só temáticas. Vou trabalhar, hoje é dia da água, eu vou trabalhar uma produção de texto sobre o dia da água. É a primavera, eu vou trabalhar uma produção de texto sobre a primavera. Ou seja, não deixar apenas para chegar nessas datas comemorativas e fazer o uso da produção do textual. Pode tornar rotina semanalmente. Né? Na semana, ver ali uma produção para que eles possam produzir e eles mesmos possam ler. Né? Assim, a gente viu que em algumas turmas que eu estou trabalhando com a minha colega Fabiana, alguns deles gostam de ler, vão à frente, se apresentam, né? Faz a leitura, tem aquele entendimento. Né? E só reforçando o quê? O estudante está alfabetizado e letrado quando ele sabe ler, quando ele sabe escrever, só isso. Quem lembra ainda da última aula? Se meu estudante sabe ler, sabe escrever, eu posso dizer que ele está alfabetizado e letrado? Não. Não. Não, muito bem. Agora, por que a gente acredito considera que não. Oi? Não vi bem, Sueli. Sim. Aí, Boa noite, eu não Oi? participei da outra aula, não. É a minha primeira oportunidade. Eu não Tá participei da outra aula, não, mas eu acredito, em meu entendimento, ele tem que interpretar, né? Saber interpretar também, né? Isso. Ótimo, Sueli, isso mesmo. Então, o estudante, para que ele esteja alfabetizado e letrado, ele não apenas tem que ler e escrever, mas eles têm que saber ler, escrever e interpretar. Então, se ele interpreta aquele texto, nós fizemos uma roda de leitura essa semana que passou, né? Eu e Fabiana, estou chamando Fabiana porque a gente trabalha junto no letramento, e 3 estudantes estavam com o mesmo livro, né? E foi feita a leitura e nós pedimos a cada um dos 3 que falasse a sua interpretação. Os 3, utilizando de palavras diferentes, mas, ao final, chegaram à mesma conclusão. Então, os 3 estão considerados alfabetizados e letrados, porque eles souberam ler o texto e, além de ler, eles interpretaram, conseguiram saber do que se tratava aquele texto. Passo a passo, eles foram dizendo que a pessoa lá, que era o gato, era a ponte, o nome do livro era a ponte, né? Que Nestor morava só naquele local, depois começou a ouvir barulhos, aí foram explicando passo a passo. Então, esses estudantes, sim, eles sabem ler, escrever, além disso, interpretar. Então, são estudantes alfabetizados e letrados. Ao invés de atitude corretiva, o professor usa a linguagem do aluno para mostrar a diferença e não do erro. Eu estou usando muito essa questão ultimamente, porque os estudantes dizem assim, eu digo, pode fazer a resposta, é pessoal, cada um diz a sua. Aí, quando um coleguinha fala uma resposta, o outro já não quer dizer por quê? Porque a resposta dele está diferente da do outro.
Aí disse assim, o professor, eu acho que eu fiz, mas está errado. Eu disse, olha, como a pergunta é pessoal, né, não existe a questão do erro, tá? Ou seja, o seu pensamento, a sua interpretação é que é diferente uma do outro. Então não há um erro, há apenas pensamentos diferentes. Aí eles começaram agora, né? Sempre que tem atividade, eles começam a ler. Ah, professor, o meu está errado? Não. Apenas tem uma interpretação diferente da do outro. Né? E quando você vê que não chegou àquela resposta, aí você dá uma dica. Ó, se você utilizar essa palavra, vai dar um sentido melhor à sua resposta. Ao invés de dizer, não, está errado, apague. Né? Se você chegar para o estudante e dizer assim, está errado, apague, ele vai se ter um pouco acanhado, não vai mais querer fazer a atividade. Então, se você consegue observar que não chegou dentro daquele contexto, o que é que você faz? Dá uma recuada, pensa um pouco e diz, ó, ficou ótimo sua resposta, mas se você utilizar essa palavra, vai melhorar a sua resposta, vai ficar um pouco mais evidente. É Então, verdade, professor. Até porque essa palavra tá errado é muito pesado, eu acho, para o aluno ouvir. Ele aí vai se sentir constrangido, né? Vai se aí, desmotivar. E aí é melhor, é melhor assim. O que é que você acha se você colocar essa palavra? Ou, né, ajustar mais aqui. Vá pensar ali um isso, pouquinho, vá pensar um pouquinho, depois você volta aqui. Aí assim vai, mas para dizer que está errado, eu acho essa palavra muito pesada. isso mesmo. Também utilizar texto literário também ajuda muito, tá? Um canto da leitura, né? Como eu estou trabalhando na escola integral, lá sempre trabalhamos a questão do protagonismo, trabalhamos a questão dos contratos de convivência, e assim, são várias disciplinas, né? Vários componentes curriculares que estão interagindo para esse processo de ensino-aprendizagem, né? Dentro das ETIs. Tem uma dinâmica bem diferenciada, onde sempre dá oportunidade para que o estudante venha a participar, certo? E também aproveitar situações reais, vivenciadas, para trabalhar os diferentes tipos de texto, né? A semana passada mesmo, na sexta-feira, chegou um estudante perguntando, né, sobre o vulcão, sobre como acontecia os tsunamis. Aí ele ficou perguntando, eu expliquei um pouco a ele, né? Até a nossa colega de aula teria uma aula de arte nessa sala, e quando ela chegou, o mesmo estudante perguntou a ela outros assuntos, aí ela disse que deu aula de arte, né, de geografia e de história dentro de uma aula só. Veja, porque o estudante estava interessado em saber aquele conteúdo, aquele assunto. Então, ali já foi um meio de aproveitar uma coisa real que vivenciamos para introduzir nas atividades do dia a dia. Ou seja, traz um conteúdo dinâmico, né, que está ali na mídia, que está atual, para trabalhar e ver o interesse desses estudantes no processo de ensino-aprendizagem e letramento. Então, esses são alguns tópicos que devemos sempre estar ali buscando para que possamos ter assim um trabalho melhor, né? Desenvolver de uma forma melhor. E dentro da psicogênese da língua escrita, né, tem novos olhares sobre alfabetização e letramento, produção textual. Você tem que buscar aí o critério de avaliação, a forma de correção dos textos, né? Tudo isso vai trazer uma nova relação do aluno com a leitura e a escrita, né? Você pede para ele produzir, né? Primeiro ele inicia com frases, né? Ou palavras, dependendo. Nós estamos sempre dizendo assim aos estudantes de letramento. Na aula de letramento eu digo, aprenda o hábito de ler. Sempre que vocês comprarem uma pipoca, vejam como é feito, né? Lá os ingredientes que tem naquela pipoca, o seu biscoito, né? A sua bolacha. Sempre pega uma água mineral, você vai olhar que vai ter muito de informações, né? Nesses rótulos. Então, estamos sempre incentivando, porque isso ajuda eles a curiosidade de saber o que tem e também já vai desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem. Outra dica também que eu deixei para os meus estudantes dos 4º e 5º anos foi que, para que eles fossem treinando a leitura, em casa, lesse para o irmão,
para a mãe, para as pessoas da família. Isso vai ajudando a desenvolver a leitura, né? Aí e vai ter assim, uma melhor desenvoltura na relação das expressões e como lidar com a questão do público, né? Vai tomando assim, tirando assim a timidez nessa questão de aprendizagem. Daí a concepção de linguagem e a produção de textos. No Brasil, muitos estudantes possuem dificuldades na utilização da língua, seja de forma oral ou escrita, né? Como nós falamos na aula anterior, que há aquela questão da oralidade, o que se fala e do que se vai escrever. Então, nem tudo que nós falamos é o que vai ser escrito. Não vai estar ali aquela mesma forma, aquele mesmo processo, né? No entanto, essa dificuldade não deve ser classificada como uma incapacidade de expressão desses estudantes, mas sim como uma incapacidade de sintetizar informações e juízos para transformá-las em sentenças linguísticas. O que vai ajudar muito nessa questão, tanto para a criança quanto para o adulto, é o hábito da leitura. Enquanto você mais lê, você vai observar as palavras, como elas são escritas, a questão justamente, né, das sílabas no silibário simples, ou daquelas sílabas mais complexas, do RR, do CL, né, do PL. Então, isso vai ajudando com o hábito da leitura, visualizando, e com a visualização, vai vindo na memória que, nossa, eu não sabia que essa palavra se escrevia dessa forma. Então, isso acontece às vezes conosco, né? Temos que recorrer. Então, vou ver se essa palavra é assim mesmo. A gente vai procurar para saber se escreve daquela forma. Isso também ajuda no processo de alfabetização e letramento dos estudantes, certo? Escrita docente. Qual seria a diferença de escrever dentro e fora da escola? Nessa temática. E aí? Quem poderia falar algo sobre o escrever dentro e fora da escola? Alguém? Deixa eu ver o chat. Tem alguém falando no chat. Deixa eu ver aqui. Professor, eu acho. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o que muda é o local onde você está. Do meu ponto de vista, né? Assim, na escola você está mais concentrado. Quer dizer, na hora que o professor está ensinando, está em silêncio, aí você tem condições de pensar mais. E fora do ambiente escolar, você, depende de onde você estiver, não dá nem para se concentrar em que você está escrevendo, está pensando, né, para escrever. Ok, Eliane. Thaís Barros levantou a mão. Sim, Boa pode falar. noite. Boa noite. Eu penso que escrever dentro da escola, às vezes, quebra muito a nossa criatividade. Dependendo do contexto que a gente está inserida, por adaptações a certos tipos de textos, gêneros textuais. Então, eu penso que escrever fora da escola é mais interessante por a gente estar com a cabeça mais livre para escrever o que a gente quer, digamos assim. E na escola a gente tem que se encaixar em algum padrão que geralmente é exigido, certos tipos de textos, essas questões. Acho que às vezes quebra um pouco a nossa criatividade. Ok, Thaís. Dayana falou no chat, Dayana Maria. Os vícios de linguagem. Verônica Silva disse, não podemos desprezar o conhecimento de mundo do aluno. Mais alguém? Ô, professor, Sim. eu acredito que o escrever fora da escola do aluno deva ser, muitas vezes, aceito por nós, quando professores, e olhado de uma forma diferente, porque quando o aluno escreve dentro da escola, ele busca fazer o mais perfeito possível para ser comparado e porque há ali aquela certa comparação com o do coleguinha. E fora da escola, não. A escrita fora da escola da criança é uma escrita diferente.
Porque ali ele está no momento de prazer dele, no momento em que ele sabe que não tem nenhum outro coleguinha olhando, sabe que ali ele está fazendo porque quer, não porque há uma cobrança, nem dele nem do professor. Certo. Mais alguém? Não? Posso prosseguir? Edson, Oi. eu acho assim que escrever dentro e fora da escola, ele vai trazer para você diferentes formas de aprendizagem. Eu penso dessa forma. Certo. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Então vamos lá. O que é produção de texto na escola? A produção de texto na escola, muitas vezes, é um tormento, como vocês falaram aí, né? E, às vezes, na escola, tem aquela pré-junção, tem aquele prendimento do estudante, né? Ou seja, a produção de texto na escola, muitas vezes, é um tormento para muitos estudantes ou alunos e também para os professores. Um dos influenciadores da dificuldade dos alunos na criação de texto está relacionado com os temas propostos, por exemplo, que, como eu acho que foi Thaís que falou, né? Que às vezes a escola diz assim: trabalhe tal tema, tá? Ou seja, pelos temas propostos para os textos. Chega assim diz assim: trabalhe esse tal texto, tá, gente? Trabalhem isso com os estudantes. Que segundo Geraldi, né, 2006, os alunos anualmente fazem redações com os mesmos temas e esses geralmente são baseados em datas comemorativas. Como eu falei anteriormente, não deixar só para fazer produção textual em datas comemorativas, mas criar uma rotina semanal, né, com aquela turma, ver aí esse tempo e alguns dos fatores, né, como o professor Marcelo, a Liane, Thaís, Eliane e outras pessoas falaram, né, Edna, são essas questões, né, uma dessas questões, dessas consequências que está esse entrave no processo de criação, na produção de textos na escola. Então, esse é um dos, né, há vários fatores que podem ocasionar essa falta de interesse do estudante em produzir texto. Essa repetição de proposta faz com que os estudantes não gostem de produzir texto, por ser uma atividade exaustiva e repetitiva. Ou seja, se o estudante do ano passado estava naquela mesma escola, né, ele já sabe que fez o ano passado um texto sobre a primavera, no 4º ano. Aí está no 5º ano, na mesma escola, aí a escola diz assim: faça uma redação com os estudantes, um pequeno texto sobre a primavera. Mas aí, dentro dessa temática, você pode desenvolver outras questões, né? Que não seja só o nome primavera, ou o nome Dia das Crianças, ou 7 de setembro. Pode inventar outras nomenclaturas para fazer, né? Ó, vamos fazer uma produçãozinha sobre os elementos que representam 7 de setembro, e não só o 7 de setembro em si, né? Qual a finalidade, qual foi a função, qual foram os acontecimentos daquele 7 de setembro, para ter esse feriado 7 de setembro, né? Por ser uma atividade exaustiva e repetitiva, além de escrever textos com temas sem utilidade prática, os estudantes produzem na escola, além de trazer dissabores para os estudantes, também se torna algo ruim para os professores, né? Porque, assim, tem escolas que chegam e dizem assim: é para fazer tal atividade. Planejou o que essa semana? Planejei isso? Não. Pare isso, faça desse jeito. Aí você já se sente um pouco frustrado, né? Que você vai trabalhar uma coisa que você não estava querendo, e isso vai afetar diretamente os estudantes, né? E quando você também não está afim de fazer aquela atividade, aquele trabalho, vai repetir no estudante que também vai sentir aquele desinteresse, né, na atividade. Sim, Amanda? Amanda? Levantou a mão?
Não? Pronto. Então, são essas questões, né, do escrever, da questão do fora e na escola e fora. É interessante que os alunos escrevam textos que possam ser compartilhados com outros alunos da escola e até mesmo para outras pessoas fora dela. Né? No dia a dia, escrever, vai dar um recado, eu quero que você dê tal recado lá na coordenação. Escreva aí, vá. A professora ou o professor tal pediu que fosse à sala, por exemplo, comparecer à sala dela. Criar esses hábitos, né, para que os estudantes comecem a ter interesse. Faça aí, peça para a coordenadora vir à minha sala, escreva com sua letra e entrega a ela. Isso também já ajuda no interesse deles pela escrita. O professor precisa promover atividades com os textos redigidos pelos alunos para que, dessa forma, os estudantes se sintam motivados a produzir bons textos para que outros possam lê-los. Tá? Então, também da escola, eu já até observei que tem uma turma das quais eu dou aula na escola que eu estou, tem um estudante que ele escreve perfeitamente, né? Ele escreve perfeito a concordância, né? A utilização da pontuação, tudo direitinho, e também ele gosta muito de desenhar. Então, eu passei até uma atividade sobre pandemia, onde ele criou até os personagens. Ele fazia, né, os balãozinhos, a pessoa falando para o outro, né, pensando, e fazia os desenhos das pessoas com o balãozinho e o outro também na frente do que ele já tinha desenhado, respondendo também, já com o balãozinho. Então, o que a gente pode fazer em cima com esse estudante? Na minha próxima aula, eu já estou vendo, para ele produzir, e em cima dessa atividade que ele produzir, eu vou trabalhar com a turma a atividade dele. Eu vou até dizer a ele, guarda essa atividade que na próxima aula que tiver, nós vamos usá-la para trabalharmos no geral, no grupo ao todo. Ou seja, eu vou utilizar uma atividade daquele estudante para trabalhar em uma aula minha, com toda a turma. Então, isso já vai fazer com que ele se sinta mais engajado em participar ainda mais e também incentivar os outros, né? Cada um com sua habilidade, né? Com sua competência em desenvolver atividades. Sim, Aliane? Ô, Edson, eu lembrei agora, você falando isso, dessa questão de dentro e fora da escola, a importância, né, de escrever dentro e fora da escola. Veja só, você falou lá no comecinho, quando você começou, que você deu, acho que foi uma aula de religião, parece, não foi? Que você falou uma palavra Isso. e o menino transformou uma frase, um parágrafo, vamos dizer assim. Então, para você ver, eles têm a oportunidade, muitas vezes, de se expressar mais através de um acontecimento lá fora, do cotidiano dele, né, da vida real dele. Tanto é que, às vezes, até oralmente, eles conseguem fazer uma produção de texto, quando a gente começa a falar do cotidiano deles. Então, essa é a importância, né, de a gente dar condições a eles de, digamos assim, de determinadas situações, para que eles possam se expressar com determinadas situações. É melhor do que o que você falou aí, quando a gente impõe um tema. Isso. Porque quando a gente impõe um tema, parece que está travando, dando um nó na cabeça deles. E quando a gente vai deixar ele livre, quando a gente deixa ele livre para ele se expressar, principalmente quando se é referente ao meio em que ele vive, fica mais fácil. Isso mesmo. Eu vou trazer agora também um momento meu. No meu ensino médio, a disciplina de português, eu gostava de matemática, gostava de português, mas quando chegou no terceiro ano, que nós tínhamos, acho que 2 horários, só com redação, eu passei a odiar. O professor chegava, era até o professor Avanila de Palmares, ele era professor de inglês e literatura, né, e redação. E quando ele chegava com os temas, minha cabeça não saía nada. Nada. Eu não conseguia escrever.
Aí, quando foi um dia, eu disse, acabou o prazo, tem que entregar agora, acabou o horário, entregue. Eu cheguei para ele e disse, ó, eu não consegui fazer, que eu não saiu nada. Aí ele chegou assim e disse, nada, eu disse, não consegui fazer a redação. Aí ele pediu ao professor que estava vindo para demorar mais um pouco, aí foi assim, disse, gente, eu vou dar uma dica importante para vocês fazerem a redação. Que eu não entendia. A questão era que eu não entendia, ele falava, e eu não entendia o que era introdução. Eu não entendia o que era o desenvolvimento, e muito menos a conclusão. Aí ele chegou e fez assim, Edson, de manhã, o que é que você faz? Aí eu disse, de manhã eu saio de casa, vou trabalhar. Aí eu vou trabalhar, aí eu almoço, volto para o trabalho de novo, e depois, aí venho para a escola. Aí tá certo. Aqui na escola, o que é que você faz? Eu chego na escola, já tenho a merenda, encontro meus colegas, venho para a sala, assisto a aula até o quinto horário, e depois vou para o ponto do ônibus, pego o ônibus e vou para casa. Ele fez, você já falou a redação. Você já introduziu, você já desenvolveu, você já concluiu. Então, o seu dia, Edson, foi uma redação que você acabou de dizer. Aí, nesse dia, eu entendi o que era a redação. Isso lá em 2007 ou foi 2008. Aí, de lá para cá, eu não esqueci mais o que era uma redação. Ele disse, Edson, olha, o seu dia é uma introdução. Até você chegar na escola foi a introdução do seu dia. Você estava na escola, foi seu desenvolvimento. Você estudou, você começou com os colegas, merendou, terminou sua aula. E para concluir seu dia, você fez o quê? Foi para o ponto do ônibus, esperou o ônibus e foi para casa para descansar e voltar amanhã. Então, ele deixou só essa ideia, eu consegui entender agora a ideia do que é introdução, né, desde daquele tempo, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, uma coisa do meu dia a dia, que ele falou, eu consegui entender, e até hoje não esqueci mais. Né? Se me der chegar assim, para uma redação, eu sei fazer tranquilamente, sem nenhum desespero, que é uma das coisas mais estressantes do Enem. Né? Então, isso aconteceu comigo. Veja, foi preciso buscar o meu dia a dia para entender uma coisa que eles já vinham explicando, acho que uns 5 meses em sala de aula, e eu não entendia. Uma curiosidade que eu estou trazendo aqui para a gente, tá? De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Ou seja, teve uma queda aí de 4%, na questão de leitores. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos, que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. Tá? Essa informação é disponível lá na Agência Brasil. Tem esse link, depois disponibilizo o slide lá no grupo, vocês podem também acessar o slide, tá? Esse acesso foi dia 28 de setembro de 2021, às 19h13. Tá? Isso é uma curiosidade, que seja que a questão da leitura, que ajuda bastante no desenvolvimento do conhecimento, da escrita, do letramento, tem caído aí, né, bastante nos últimos anos, nos últimos 4 anos, esse dado de 2019. Deixa eu ver aqui o chat. Tive um probleminha, perdi alguns minutos. Aqui tá bem, tá a conexão. Estava travando muito. Aqui tá tudo bem para mim. Não sei para vocês aí, mas para mim tá bem. E o primeiro passo, né, continuando ainda com relação do ensino-aprendizagem, né, que Paulo fez assim para a gente. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, no meu caso mesmo, né, o professor, né, trouxe essa condição, né, essa possibilidade para que eu conseguisse enxergar e entender a minha produção, ou seja, e construir a minha redação. Tá? Ok, tá normal, tudo bem.
Vocês dão só um segundinho para eu ver. Tá tocando aqui o telefone. Voltei, não era o telefone, era o telefone. Mas tudo bem. Então, vamos seguir. Ó, o primeiro passo lá para podermos trabalhar a questão do letramento com texto, né? Produzir, é conhecer os gêneros. Mas também é preciso atenção, já que isso não significa que os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos contos de fada e de reportagem, por exemplo, né, sejam conteúdo a apresentar aos estudantes sem que eles os tenham identificado pela leitura, como ressalta Délia Lehner, né, no livro Ler e Escrever na Escola. Um primeiro risco é o de cair na tentação de transmitir verbalmente as diferentes estruturas textuais de acordo com a pesquisadora, né, em didática. Cabe a todo professor permitir que os estudantes adquiram os comportamentos do leitor e do escritor pela participação em situações práticas e não por meras verbalizações. Então, como falamos, a vivência, o dia a dia, né, o momentâneo ali pode ajudar e muito na questão da produção textual, da leitura, da escrita e principalmente no letramento, tá? Então, essas vivências dos estudantes. Ó, aqui, por exemplo, né, essa semana, na semana passada, nós estávamos apresentando aos estudantes de letramento alguns livros paradidáticos, né, livros de historinhas, e em um dos livros tinha lá o Galo de Botas. Não sei se aqui alguém já leu esse livro, o Galo de Botas. Né? Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura depois, tá? Posteriormente. Que teve uma divisão da herança e uma pessoa era um gato e esse gato fugiu, né? E para substituir o gato, né? A pessoa lá pegou um galo, vestiu conforme era o gato e o nome do livro é O Galo de Botas, né? Então depois vocês procurem ler esse livro que ele é bem interessante. Vamos brincar. Ler a cantiga e depois transformá-la em um conto é possível. Por exemplo, o cravo brigou com a rosa. O cravo brigou com a rosa. Né? Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, uma proposta é pegar, né, propor textos como esse e tentar que os estudantes consigam transformá-lo em um outro conto. Como é que ficaria, né? Se poderia colocar esse mesmo conto em uma carta, se poderia ser uma manchete de jornal, se esse texto poderia ser um texto de jornal da TV, né? Classificados, também poderia transformar em uma peça teatral ou em outras, etc. Então, pegar um texto ou uma frase, né, e propor que os estudantes transformem em outra, em outro sentido, em outras, trocar as palavras, conforme foi a ideia do galo de botas, né, que seria o gato, mas aí o gato sumiu, e tinha que ter o gato para poder fazer a divisão dos bens da herança, então alguém lá pegou o galo, vestiu da mesma forma do gato de botas, e acabou que o galo foi o gato, né? Passou o gato com leve, porque aí ficou o galo de botas. Então, são ideias que podemos, de forma até de brincar, às vezes, né, passar com que o estudante use sua imaginação para aquelas turmas, que eles não têm o domínio da escrita, mas que eles possam verbalizar, usar a oralidade
e o professor ali vai ajudando como ficaria, né? Essa questão da transformação, né? Ler um canto ou a cantiga e depois transformá-la em um outro, né? E se era possível, e aí vai inventando, vai transformando, vai criando novas metodologias de ensino e fazendo com que os estudantes tenham aquele apreço em participar das aulas, certo? Só reforçando que daqui a pouco está encerrando, e daqui a pouco também, daqui a 5 minutos, vou estar colocando o link da frequência no chat, e também, antes de encerrar, eu vou informar com relação ao terceiro módulo, que seria amanhã, de forma ao vivo, que não será, certo? Deixa eu continuar aqui, para a gente não demorar muito. E algumas práticas, né? Passo a passo da produção de textos. O primeiro e grande passo é deixar as crianças à vontade, como já falamos anteriormente, para que ela fique à vontade sem medo de se expressar. Pergunta como foi o seu final de semana, segunda-feira, chega de manhã lá, né? Pergunta como foi o final de semana de vocês. Aí ele vai dizer, professor, foi bom, eu fui para uma piscina, eu viajei para casa da minha avó, eu fui para casa da minha tia, eu briguei com meus primos. Isso escutamos muitos nas escolas integrais aqui em Caruaru, porque há momentos, né, apropriados para essas questões. Então, roda de conversas, tem a roda de conversa, tem momento de harmonização, tem momento do cuidar, tem hora do senta que lá vem explicação. Então, são várias nomenclaturas que ajudam no desenvolvimento, no processo de ensino-aprendizagem, alfabetização e letramento dos estudantes. Sempre dá oportunidade, né, com a leitura de leite, cultivando o prazer de ler, atividades autênticas, ou seja, deles mesmos, dizer assim, fique livre para fazer um desenho que você quer. Aí ele vai lá e desenha. Aí depois você vai lá e diz assim, nossa, que desenho interessante. Explica agora para a turma o que é o seu desenho, o que é que ele quer dizer. Aí eles vão dizer que fez isso, fez aquilo, que é brincando com um colega, que é a mãe, o pai. Vai sair várias formas de expressões e vocês, quem tiver em sala de aula, pode fazer isso que vai ser bem interessante. Eu tenho feito ultimamente nas minhas aulas e eles são bem participativos, tá? Propor produções coletivas e individuais, né? Ou seja, não que eles façam junto nesse momento de distanciamento que não está podendo, né? Mas que, por exemplo, Davi, leia a sua atividade. O que foi que você expressou? Professor, eu fiz isso, isso e isso. Júlia, agora leia a sua. E pode trazer um debate para a turma. Gente, a história que Davi produziu e a de Júlia tem a ver uma com a outra? Quais são as diferenças? O que é que vocês acham? Eles gostam bastante disso, de questionar, de falar, de opinarem. Tá? Então, isso também é muito importante. Alguém quer falar? Ô, professor, Ana Paula, Sim. eu também trabalho assim, fim de semana, por exemplo, chega na segunda-feira na escola, como foi seu fim de semana? Aí, cada um vai escrever ali como foi seu fim de semana, o que fez, o que não fez, e depois vai dialogar, né, em conjunto, coletivamente. Eu chamava eles adoram, lá na frente, dizer como foi seu fim de semana. Aí cada um ia lá na frente, ler, falar para os amiguinhos como foi o fim de semana. Aí, quem teve o fim de semana parecido com fulano? Qual foi a escrita que estava parecida com a de fulano? Aí um disse assim, eu fui para o parque, tia. E Maria também foi. Aí um fica dialogando com o outro, entendeu? Interagindo com o outro. Dizendo o que fez de parecido naquele dia, entendeu? É muito gratificante. Sim. É o projeto da participação. É empoderar o aluno, ou seja, dando-lhe informações que aumentem seus conhecimentos, elevando sua autoestima e autonomia, crescente na produção de texto. Também possibilitar que se aprenda a escrever, escrevendo em um ambiente motivante. Deixar que levar o quadro. A semana passada, em uma atividade de letramento, né,
Eles não queriam o quadro. Aí, mas tem uma brincadeira que eles gostam de brincar no quadro, que é aquele da forca. Então, foi que... professor, se fosse para brincar, a gente iria brincar, mas para escrever no quadro não vai, não. Se fosse, pronto, vamos lá. Pensa o nome de uma fruta, por exemplo, de alguma coisa, você me diz e faça no quadro para que os seus coleguinhas vá dizendo as letras. Ou seja, eles estavam brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Tanto é que teve uma palavra que era professor. E um dos estudantes faltou colocar um traço, ou seja, que era 2 R. Aí falava, onde isso é professor. Aí quando colocou, a menina foi se acertou. Aí quando ela colocou, foi com R só. Professor não, deixa eu ver. Sim, o R no final, que digo. Não tinha um R, deve tava foi o S, desculpa, foi o S. Processor. Aí um questionou, disse, tem alguma coisa errada. Eu disse, não, tá certo. Aí eu disse, turma, vamos lá, que palavrinha é aquela? Aí, professor, está faltando alguma coisa? Aí ficou, vai. Aí eu disse, não, está faltando uma letra ainda. Aí foram descobrir que letra era essa, que era o S, né? O R, que eu confundi, foi na palavra serrote. Eles colocaram também faltando um R. Aí, então, ou seja, eles estavam brincando, mas naquele momento de diversão, de brincadeira, um percebeu, né, que havia faltado uma letra. E que aquele foi um momento de quê? Um momento de leitura, de escrita. Então, estava ajudando no processo de alfabetização e também de letramento da turma. Então, às vezes, tem alguma brincadeira que eles gostem, você pode utilizar para fazer uma atividade que eles vão gostar e vão estar aprendendo ali naquela atividade. Né? Criatividade nas propostas, como eu já falei anteriormente. Eu sempre pedi para explorar. Quem foi que trouxe o lanche hoje? Eu. Trouxe o quê? Uma pipoca. Vamos ler os ingredientes que é feita a pipoca? Essa de saquinho, né? Os rótulos, os jornais, gibis, os sites, né? Tem deles que gostam de jogar Free Fire, outros jogos. Tá bom. Pesquisa onde surgiu esse jogo, quem foi que criou. Então, tudo isso, ele está fazendo uma coisa que ele gosta. Então, isso. E aprendendo. Ele vai estar fazendo uma coisa da sala de aula, mas que ele pensa que está só ali para saber o que é que ele está fazendo, do que ele gosta, mas com o objetivo de que ele também esteja aprendendo. Chega assim no 5º ano e diz assim, gente, quem aqui joga Free Fire? Aí, eu. Pronto. Pesquisem e na próxima aula tragam quem foi que inventou, onde foi que surgiu esse jogo, né? Ou outro jogo que seja, que eles também jogam, que eles também brincam, né? Essa semana mesmo, no momento da harmonização, eu coloquei uma música, aí uma estudante disse, professor, coloca aí, como é o nome aí? Eu acho que tá o Edja, daquela banda lá que eu te falei hoje, o Edja vai falar. As duas que eu falei, BT o quê? BTS, BTS, o Edja. Eu nunca tinha ouvido nem falar, né? Mas os estudantes disseram, professor, esse grupo, um era Nauanite, alguma coisa assim, não lembro mais, o Edja já falou hoje, não sei se está na aula aí, mas assim, aí eu peguei e disse assim, então, já que você conhece, explique para os seus coleguinhas de onde é, como foi que você ficou conhecendo dessa música. Aí ela foi explicar que foi a irmã dela, que era mais velha que ela, que a mãe deixou também ela ouvir, que é um grupo coreano, que tem pessoas de vários lugares do mundo, né, de cada país tem um integrante. Ou seja, foi uma coisa interessante. Né, de uma música, ela trouxe aí vários elementos. Panfleto, e-mail, tabulas, lendas, crônicas, bilhetes. São diversos tipos, né? Os portadores de textos e diferentes gêneros textuais. Então, são diferentes meios que podemos utilizar no processo de alfabetização e letramento. Tá? E outra coisa, professor, eu observo aí, onde o senhor está falando, nesse momento, que estimula a pesquisa, né? Isso. Entre os alunos, né? Muito importante, né? Isso mesmo. Aí, sim, aí completando, né?
Aí, professor, o senhor não sabe que banda é essa? É na Unite, alguma coisa assim, não lembro agora o nome. Já teve Fátima Bernardes aqui no Brasil, e teve Fátima Bernardes. Tem uma brasileira que ela fala coreano, então ela é a intérprete dele aqui no Brasil. Teve show no Paraná, ou seja, ela trouxe assim uma aula, né, vários elementos, e os outros coleguinhas ficaram também querendo saber quais eram os países que tinham integrantes. Então foi um momento que eu deixei ela à vontade. E ela, como ela tinha domínio daquele momento, ela dominou, falou, disse os nomes, mas, ou seja, ou seja, eu aprendi com ela, que eu não sabia dessa banda. Ela foi e disse, professor, isso é o momento dos jovens, essa é o pop coreano. Eu disse, sim, e tem outras bandas que na próxima aula eu vou trazer os nomes e as músicas, porque é para a gente ouvir aqui na sala. Ou seja, foi um momento aí de troca de conhecimento, né? Entre professor e estudante. Ou seja, eles trouxeram uma coisa que eu aprendi e foi essa troca de conhecimento bem bacana em sala de aula. Aqui nós já falamos que são atividades, né, que posso deixar eles à vontade. Né? Essas de balãozinhos, pensamentos, mostrar uma imagem, eles produzem um texto sobre aquela imagem, deixa ele à vontade. Ó, o que é que você está vendo nessa imagem? Faça o que você acha que está acontecendo. Deixar eles bem à vontade para fazerem. Né? Criando um super-herói. Ó, vamos criar um super-herói? Qual é o nome desse super-herói? Qual é o poder dele? Né? Quais são os amigos desse super-herói? Aí isso aí são ideias. Fique à vontade para você criar seu super-herói. Né? Descrevendo uma pessoa da família. Ó, veja seu irmão, seu pai. O que é que seu pai faz? É mecânico. Aí, o que é que ele faz como mecânico? Conserta carros. Aí deixa bem à vontade para que o estudante venha a desenvolver atividades dessa forma. Certo? Estamos chegando ao final. Vou disponibilizar agora no chat, aqui do lado, o link já da frequência. E já abrindo aqui para quem quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, tirar alguma dúvida, já vai fazendo enquanto disponibiliza o link. Pode falar, Kelly. Carolina. Oi? Kelly Carolina. Levantou a mão. Pode falar. Não? Alguém mais quer falar alguma coisa, quer comentar, quer falar algo? Boa noite, professor, mais uma vez. Agradecer a oportunidade dada, dizer que foi uma maravilha trocar essa experiência com todos vocês, cada palavra, cada frase, cada pensamento dito por cada pessoa que está aqui nos ajuda muito a levar novas experiências para a nossa sala, abrir a mente para determinados assuntos que a gente ainda está um pouquinho fechado e dizer que foi muito proveitoso, tudo. Obrigado. Obrigado. Estou disponibilizando no chat a frequência, tá? Preencham corretamente o e-mail, o nome de vocês, para que possa receber o certificado, certo? Amanhã nós teríamos outro momento, mas a pessoa que está disponível para participar teve um imprevisto e não vai acontecer amanhã ao vivo. O que é que vai acontecer? A partir de amanhã, eu até já coloquei na descrição do grupo do WhatsApp, e a partir de amanhã vai ficar aberta uma atividade para que vocês possam responder, socializar, tá? Vai ficar aberto de amanhã até o dia 8 de outubro. Essa atividade só pode responder uma única vez. Então, não deixem para o último dia. Ela também vai valer o certificado como se fosse aula ao vivo de amanhã, certo? Mas que para isso vocês vão responder uma pequena atividade que vai ter lá, da aula do primeiro módulo e desse segundo módulo. Os vídeos desses dois módulos vão estar no YouTube e eu vou estar compartilhando o link com vocês das videoaulas também lá no grupo, certo? Para quem mesmo que não conseguiu ver o primeiro, mas possa assistir o primeiro e o segundo, como participou, e conseguir responder essa atividade
valendo aí pelo terceiro módulo. E daqui para o fim do mês já divulgo as 2 últimas datas para finalizar esse curso de alfabetização e letramento. Quem quiser falar algo, só é abrir o microfone e falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Quero agradecer, né? Foi bastante proveitosa, né? As experiências aqui trocadas foram, acredito que, de grande contribuição, né? E acredito que é isso, né? Então, meu muito obrigado. Obrigado, José Hilda. Alguém mais? Boa noite a todos. Eu também, professor, só quero agradecer. Muito boa. Gostei bastante, viu? Obrigado, nós te agradecemos. Mais alguém? Quem não quiser falar, pode escrever no chat, tá certo? Então vamos lá, meia aula, Suelen falou, Ana Paula, maravilha. Este curso foi de fato muito bom. Deixa eu ver aqui, um show. Tão bom ouvir tantas experiências sobre o cotidiano do professor. Jadeilda falou, excelente. Tá bom, tá aberto o microfone, para quem quiser falar alguma coisa, certo? Vamos responder na frequência. Muito bom, da Ana Maria. Quem tiver dúvida com a frequência, é só chamar no Zap, tá no grupo. Eu vou colocar, até agora, 13 pessoas apenas responderam a frequência. E aqui tinham mais de 30. Perdão, professor, eu gostaria de compreender como fazemos com a questão da frequência. A frequência tem um link no chat, aqui o Night escreve, tá? Eu vou colocar novamente. Ele fica azulzinho, clica nele, vai abrir uma página. Aí lá vai ter para colocar seu nome, seu e-mail e responder algumas perguntas. Kelly Carolina, obrigado. Verônica Silva, muito conhecimento compartilhado, gratidão. Parabéns pela maestria na forma de conduzir a aula. Obrigado. Maria Santos. Os certificados vão estar sendo enviados hoje é que dia 4ª, até dia 4, vai estar no e-mail de vocês. Pode chegar antes, tá? Como foi no último. Acabei de responder lá, professor, as Ótimo. perguntas. Certo. Ok. Só lembrando a vocês, quem não está no grupo do WhatsApp, tem um grupo, onde lá coloca todas as informações. Deixa eu ver se eu coloco o link aqui no chat. Então, quem conseguiu já fazer, muito obrigado, já pode ir saindo, tá? Estamos encerrando. Já conseguiu fazer a frequência. Estou colocando no grupo agora, no chat, também o link do WhatsApp do grupo. Quem for conseguindo fazer a frequência, tenha uma excelente noite. Obrigado pela participação. Obrigado, professor Marcelo, por também compartilhar conosco. E a todos vocês que participaram, tá? Direto ou indiretamente. Tá certo? E qualquer coisa é só falar.